Cuidado que quando eu multiplico a variável por um número constante positivo, o efeito é, se esse número for maior do que 1, não é mais zero aqui o sinal, se o número é maior do que 1, contrai. Se o número é menor do que 1, expande. Se o número é negativo, o que acontece? Vamos supor que é menos 1, o meu A. O que acontece? Menos 1 não mexe no período, não mexe na cara da figura do ponto de vista de expansão. Mas o que ele faz quando eu multiplico a variável por menos 1? Eu troco o eixo do x de orientação. Então, na verdade, eu reflito a figura. Então, as funções têm domínio, contradomínio e imagem. A imagem é o quê? Eu estou usando já uma nomenclatura que eu acho que vocês conhecem, mas é bom, talvez, lembrar. Então, vamos lembrar Então, a função é assim. Vamos começar de novo aqui com a função, só para relembrar. Eu tenho a função, ela é definida num subconjunto de R, em geral, e vai em R. Este é o domínio. O contradomínio, se eu escrevi isso aqui, é R. E a imagem é definida como sendo os y pertencentes a R, tais que existe um x pertencente ao domínio, tal que y é igual a f de x. Ou seja, é o conjunto dos valores. Esse é o conjunto dos valores. Mais simplificadamente, é o conjunto dos f de x no contradomínio, tal que x pertence ao domínio. Já está aí explícito. São os valores. Então, qual é o contradomínio em geral? O contradomínio é sempre R, quando a gente começa a trabalhar com uma função. Nós não explicitamos. Mas se a gente quer fazer inversa, talvez a gente precise explicitar, para que a função seja bijetora. Então, a gente precisa lembrar, esse aqui é a mesma coisa que a imagem é igual ao contradomínio. É isso que a gente vai ter que impor. Se o contradomínio for maior do que a imagem, a gente restringe o contradomínio à imagem. Isso é ser sobrejetora. A imagem é igual ao contradomínio. Ou melhor, o contradomínio é igual à imagem. Então a função tem o seu domínio. Em geral, o contradomínio é R, ou pode ser um subconjunto de R. Eu poderia pôr aqui um conjunto E, inicialmente. Não precisa ser o R todo. Então, esse aqui é o contradomínio. Então, a imagem tem que estar lá. E a imagem vai ser o subconjunto, na verdade, de E. Isso aqui vai estar contido em E. Isso aqui vai estar contido em E. Então, a gente pode começar com um conjunto que tem um domínio e um contradomínio. E, para fazer a inversão, a gente precisa restringir os dois. O contradomínio precisa ser a imagem. E o domínio tem que ser tal que a função não tenha dois valores indo no mesmo ponto. Então, a gente tem que jogar fora, talvez, alguns. Ok? Então, um exemplo típico que a gente tem que fazer isso aqui, a função f igual a x ao quadrado, é necessário fazer isso. Por exemplo, f de x ao cubo não precisa. A raiz cúbica você pode extrair de qualquer número e o x ao cubo é injetor. É uma função injetora. Então, a raiz cúbica é uma função que está definida também para todos os números reais, positivos e negativos, e volta no número que você partiu. Tá? As funções ímpares, se a gente pensar um pouquinho, elas em geral são funções injetivas. As funções páreas não. Uma certa restrição, não é bem isso, porque o seno também não é injetor, né? Mas dentro do período ele é. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com as funções quando a gente quer inverter, que talvez precise restringir o domínio contra o domínio. A gente começou a falar sobre a inversa. E eu vou usar duas funções, ou melhor, pares de funções elementares, para exemplificar como se faz isso. Nós vimos ali o x ao quadrado, mas esse é um caso talvez bastante simples, mas já contém todas as questões importantes. Vamos trabalhar um pouquinho com as funções trigonométricas e as suas inversas e com
exponencial e logaritmo. Lembrar um pouquinho disso para vocês, que não é tão fácil assim, principalmente as funções trigonométricas inversas. Vocês não usaram muito no ensino médio, mas hoje, aqui no curso, nós vamos começar a trabalhar muito. Então, eu vou trabalhar com as inversas das funções trigonométricas. Então, as funções trigonométricas, eu vou fazer para o seno, vou comentar para o cosseno e para a tangente, e aí vocês trabalham em casa. Então, eu vou trabalhar primeiro com o seno de x. Então, vou redesenhar aqui o seno de x. Olhando para a função, como é que a gente sabe se a função é sobrejetora ou injetora? Só olhando para o gráfico. O que vocês acham? O seno é injetor? Sim ou não? Por quê? Qual que é o teste da injetividade aqui? Traço uma linha horizontal, eu só posso cortar em um ponto o gráfico. No máximo em um ponto. Se cortar em 2 pontos, temos um problema. Eu tenho 2 pontos de x que assumem o mesmo valor de y. Portanto, o seno não é injetor no seu domínio todo. Ele é sobrejetor? O que vocês acham? Estou pensando que o contradomínio, inicialmente, são todos os números reais. Então vamos fazer a pergunta mais... Ele é sobrejetor sobre os números reais? Sim ou não? Por quê? Porque ele só assume valores entre -1 e 1. Então, a imagem, então vamos escrever. A gente começa com o domínio. O domínio do seno inicialmente é o conjunto dos reais. O contradomínio sempre a gente começa com números reais porque é onde moram as nossas funções. Mas vamos logo falar da imagem, que é o que interessa. Quem que é a imagem? Lembrar que aqui é no máximo 1 e no mínimo -1. Portanto, a imagem me parece razoável escrever assim. E aqui a gente já lembra uma notação que é a notação de intervalo. Esse aqui, quando eu escrevo um par de números assim, com colchetes, separado por vírgula, a gente está falando do intervalo entre -1 e 1. Né? Esse aqui são todos os números reais. Já que nós estamos trabalhando no contradomínio, eu vou chamar de y, tanto faz. Tais que y é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Esse é um intervalo fechado, porque contém as extremidades, -1. Bom, então claramente ela não é injetora e não é sobrejetora, porque a imagem não é o contradomínio todo, que são os números reais. Então vamos restringir. A gente diz, tá bom, então eu vou pegar, o meu contradomínio vai ser -1. Tá bom, perfeito. Mas, e o domínio? Eu quero que a função seja injetora. Onde que eu posso... Vamos pensar o seguinte, será que eu posso pegar de 0 até π? Como domínio, se eu restringir aqui, funciona. De 0 a 2π, o domínio, o período todo funciona? Sim ou não? É injetivo aqui? Não, né? Tem 3 valores para o 0. Vamos restringir mais. De 0 a π. Não dá. Então talvez eu tenha que fazer ou ir para frente ou ir para trás aqui. Então, em vez de começar no 0, vamos começar no -π sobre 2. Lembrar que aqui é π sobre 2, menos π sobre 2, aqui é π sobre 2. Aqui é -1. Aqui ela é crescente, nós temos essa ideia, e o máximo é 1.
Então, nesse intervalo daqui até aqui, ela assume os valores de menos 1 a 1, todos eles, e parece que só uma vez, né? Então, esse é o chamado domínio natural para inverter o seno. É de menos π sobre 2 até π sobre 2. É esse pedaço do domínio. Eu poderia pegar de π sobre 2 até 3π sobre 2, mas o pessoal em geral usa esse aqui, chamada a primeira determinação do seno. É aqui que eu determino todos os valores possíveis do seno uma vez. Então, eu vou tomar como domínio, a imagem eu já sei. Então, eu vou pegar como domínio o conjunto dos x em R, tal que x que mais sucintamente é esse conjunto aqui. É o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E o contradomínio eu vou definir como sendo o conjunto que nós já falamos ali, de menos 1 a 1. Então, na verdade, eu vou olhar só esse pedaço aqui do meu gráfico. Vou trabalhar aqui. Trabalhar só nesse intervalo fechado, ele contém esses dois pontos. E a imagem contém também as extremidades. Então eu vou trabalhar aqui o domínio e aqui o contradomínio. Bom, agora eu tenho uma função injetora. Então, definição, agora eu tenho uma função injetora e sobreinjetora, bijetora. Então, definição, a função arcosseno pode ser assim, mas por favor, não usem isso aqui. Que existe, às vezes diz f e f é menos 1. Porque seno a menos 1 pode ser 1 sobre seno. E não é disso que nós estamos falando. Então, evitem usar essa nomenclatura aqui, usem o arco cujo seno assim ou assim. Isso aqui calculado em x é, por definição, a inversa de seno de x. Que pode ser definido assim. É o valor, então eu quero arco de x, é o valor, eu vou escrever assim, é o valor y pertencente, vamos especificar. Vejam, o arco vai estar aqui, é o valor inverso, nós vamos sair daqui e vamos para cá. É o y pertencente ao intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, é o arco. Tal que seno de y é igual a x. É assim que a gente define explicitamente. É o y, é o arco. Veja, eu estou calculando o arco seno de x. A variável de geral do domínio a gente usa a letra x. Nós sempre vamos usar x para o domínio. Então ele é o valor. Então qual é o valor? É o y que mora no domínio do seno, cujo seno vale o x. E esse valor vai estar entre menos 1 e 1. E esse valor vai estar entre menos 1 e 1. Desculpe. Esse valor vai estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E esse valor aqui, o x, está entre mais ou menos 1. Então, o x é o domínio. Então, essa função ela está definido. Vai estar definida qual é o domínio, menos 1 a 1, e o valor vai nesse conjunto aqui. O seno vai daqui para cá. O arco seno vai daqui para cá. Muito bem. Definição. Eu defino a função assim. Isso, eu não sei se hoje se usa em alguma linguagem de computador, mas já existiu alguma linguagem de computador que a definição, declaração de função... Porque o símbolo de igual é identidade. A gente usa para dizer isso é igual a isso.
quando você está fazendo uma equação. Quando você está definindo um objeto, em linguagem computacional, você declara o objeto ou define o objeto. E é um símbolo diferente do símbolo de igual. O símbolo de igual, ele cria uma equação, que, no princípio, tem ou não solução. Quando você quer declarar uma função, você tem que usar um outro símbolo. Então, dependendo da linguagem, eu não sei, mas uma tradicional é 2 pontos igual. Ok? Uma outra se usa assim também, mas esse aqui não se usa em nenhuma linguagem de computador. Igual definição, definido por o delta de definição, D de definição. Mas eu não vou usar isso, eu vou usar 2 pontos igual. Então, eu estou definindo a função por esta propriedade. São os valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2, é o arco aqui, tal que o seno desse cara é o x que eu comecei, que é a definição da inversa. Estou indo de trás para frente. Eu digo, eu saio do x e vou lá. Agora eu quero sair daqui e voltar. Então, qual é o valor lá? É o arco que eu vim de lá para cá. Ok? Próxima pergunta. Bom, você pode fazer isso para o cosseno, deixo para vocês pensarem, e para o tangente. Tá? Então, vocês conhecem mais ou menos as funções cosseno e tangente. Procurem lá qual é o domínio máximo que você pode trabalhar. Então o arco é um pedaço do seno? Não. O arco não é um pedaço do seno. O arco é a definição da inversa do seno. É a inversa. Essa é a inversa. Arco cujo seno é a inversa do seno e está definida no intervalo entre menos 1 e 1. E os valores são assumidos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quanto que é arco de seno de meio? Qual é o arco cujo seno é meio? Então, esse é o valor. Qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? π sobre 4. Aliás, foi bom vocês falarem π sobre 6 e π sobre 4, e não 45 e 60 ou 30. A função real é em radianos. O grau é uma tradução para uma outra escala, uma tradução linear, na escala, na nomenclatura de graus, mas não é isso que a gente trabalha e vocês vão entender depois por quê. Quando a gente trabalhar com uma aproximação derivada, a gente tem que trabalhar com radiano sempre. O radiano é a variável real do seno e do cosseno na definição analítica, na definição precisa, correta, tá? Graus é uma medida, é uma nomenclatura, o número não diz muita coisa do ponto de vista matemático, depois vocês vão entender por quê. Se traduz da radiano para o graus da forma tradicional. Π é igual a 180. Bom, eu citei 2 exemplos, eu poderia pegar o exemplo, qual é o arco cujo seno é 0? Só olhar o gráfico. Qual é o arco cujo seno é 0? É 0. Qual é o arco cujo seno é menos 1? Na verdade, o arco descreve um ângulo, isso. Um valor. O arco é o valor do ângulo. É o valor do ângulo. Só que é uma função. E eu tenho que tomar cuidado que eu não posso definir o arco, por exemplo, para a função arco, eu não posso definir para uma região muito grande. Aqui. Eu não posso trabalhar aqui com uma... Porque senão eu vou ter múltiplos valores da função. Aí não é a função. Eu não posso dizer, o arco, qual é o arco? Se você pensasse intuitivamente, imagem inversa do zero. Quais são todos os arcos que vão no zero? Essa é a imagem inversa do zero. Bom, 0 vai, π vai, 2π vai. Tem um conjunto de pontos. Isso não dá uma função. Eu tenho que escolher um deles. Eu escolho aquele que está em torno do zero. Por isso que a gente escolhe essa região, porque ela contém o zero. Eu poderia escolher essa região, ou essa região, ou essa região. Esse pedaço aqui também é injetor. Só que não contém o zero. Então a gente trabalha sempre a chamada primeira determinação do arco. É aquela que contém o zero no intervalo. Ele vai estar definido, é o maior intervalo onde eu posso definir a inversa do seno contendo o zero. É esse aqui. Tá? Se vocês quiserem, depois é só somar 2π nos valores e você vai obter os valores onde também vale isso. Como é o gráfico dessa função? Alguém sabe desenhar o gráfico da função inversa? De uma maneira, talvez, fácil? Qual que é a... O gráfico é olhando assim, né?
Vamos pegar essa figura aqui. O gráfico tem essa cara, que a única coisa é que a orientação do y e do x está invertida, eu talvez tenha que inverter, então ele vai fazer assim, provavelmente. Porque o y está para trás aqui, olhando assim. Então eu tenho que inverter a figura. Mas eu quero desenhar nessa mesma figura a inversa dela. Como é que eu faço? Eu vou fazer um desenho grande agora. Para a gente trabalhar a inversa o gráfico da inversa em cima do gráfico da própria função. Ou seja, eu acho a inversa e depois eu troco o x pelo y. Né? Ali eu tenho a inversa saindo do y e vindo para o x. Mas eu quero que a inversa esteja no mesmo lugar, só que o x é a variável de saída. Eu quero ir daqui para lá também. Então vamos aumentar um pouco a escala. Aqui vai ser o π sobre 2. E, portanto, aqui vai ser. Então eu tenho esse aqui, que é o menos π sobre 2. Aqui é o menos 1. E o gráfico é essa função que nós vamos inverter. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Quem tem uma sugestão, como é que eu poderia fazer graficamente a inversa dessa função sem fazer muita conta? Alguém já viu isso? O que é isso que você quer desenhar? Ele vai ter uma cara assim, né? Certo? Porque ele vai ter que sair. Qual é o domínio? Ele vai ter que sair daqui. Aqui é o menos 1. Lembrar que o π sobre 2 é 1,57. Eu estou fazendo o arredondamento do vestibular. Estou marcando ele no ponto 3. Então aqui está 1, aqui está o menos 1. Então o intervalo de saída é esse. Que aliás é a cópia desse aqui colocado aqui. Né? Agora ele sai do menos 1 e ele vai até π sobre 2. Menos π sobre 2, π sobre 2. Está aqui. Pelo menos eu já sei onde que vai estar. E agora? Vamos pensar nesse ponto aqui, onde é que ele vai? O ponto π sobre 2, 1, vai no ponto 1 π sobre 2, correto? Ele vem aqui. Então eu vou fazer essa tabelinha aqui. O ponto π sobre 2, 1, vai no ponto, aqui é a f, aqui é a inversa. Tá bom esse? Esse aqui vai aqui. Esse aqui. Esse é o ponto menos π sobre 2, 1, menos 1. Então o ponto menos π sobre 2, menos 1 vai no ponto menos 1, π sobre 2. Menos π sobre 2. Certo? Então deixa eu desenhar em amarelo. Esse vem aqui. E esse vem aqui. O 0 vai no 0, o 0, 0 vai no 0, 0, óbvio. Vamos pegar um outro ponto. Vamos pegar o ponto aqui, π sobre 2. Vamos pegar o π sobre 4, que é aqui, que é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então aqui é π sobre 4. Né? Aqui é raiz de 2 sobre 2. Eu tenho que trocar. Então, π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, vai em raiz de 2 sobre 2, π sobre 4. Porque se esse ponto vai aqui, a inversa manda esse naquele. Correto? Tá bom. Então, esse ponto aqui vai no ponto... Parece que é aqui. Mais ou menos aqui. E assim por diante.
Então, o que aquela tabelinha lá indica para a gente? Como é que a gente sai do gráfico na função e acha os pontos do gráfico da sua inversa? Qual é a regra? Troca as coordenadas de posição. O que é mais ou menos óbvio, porque para um ponto que era x, y, agora eu vou passar para o ponto yx, porque eu tenho que voltar. Então o novo x passa a ser o y e o novo y passa a ser o x. Então eu vou trocando as coordenadas. Tem que lembrar que isso aqui agora, nesse gráfico, ele representa a primeira coordenada e esse é a segunda. Geometricamente, o que é isso? Vou traçar uma reta aqui para vocês pensarem. A reta é essa aqui. Meu desenho não estava muito bom. Esse cara não podia estar por baixo aqui. Então deixa eu desenhar essa aqui primeiro. E agora fazer... Meu seno tem que estar por cima aqui. Depois aqui ele tem que estar por baixo. Depois nós vamos aprender isso. O seno, desse lado ele está para cima da reta x igual a y, desse lado ele está para baixo. Sempre. Eles cruzam aqui. Ok. Então, essa figura aqui... É assim. E ela é o quê? Qual que é o ponto médio do intervalo entre esses dois pontos? Que ponto que é? Qual é o ponto médio? Como é que calcula o ponto médio de dois pontos em coordenadas? O que a gente faz? Faz a média aritmética das coordenadas, certo? Então o ponto médio desse intervalo que vai desse ponto até esse ponto, que característica que ele tem? O valor do x é igual ao valor do y. Então, esse ponto aqui é exatamente o ponto médio entre esses dois segmentos, entre esses dois pontos. Ou seja, na verdade, a reta x igual a y, ou y igual a x, é um eixo de simetria dessa figura quando eu reflito para cá o meu gráfico. Então, o gráfico da inversa é o refletido pelo reta x igual a y. Para qualquer inverso. Esse ponto vai nesse. Qual é o ponto médio desses dois pontos? O ponto médio é x mais y sobre 2. X mais y sobre 2. O ponto médio aqui é x mais y sobre 2. X mais y sobre 2. Ou seja, eu tenho um segmento e tenho um ponto médio. Então, sempre esse ponto médio aqui está sobre a reta. Portanto, essa reta aqui é obtida, é o eixo de reflexão dessa figura e dessa figura. Ou seja, refletindo essa figura pela x igual a y, eu obtenho essa figura. Ou seja, o gráfico da inversa é o refletido pela reta x igual a y. Você não precisa fazer nenhuma conta para esboçar o gráfico da inversa. Você faz na mesma... Atenção, essa é a inversa já com a variável independente sendo a mesma variável x da função original. As duas têm como variável independente o x. E a variável independente o y. Esse é o gráfico do seno e esse é o gráfico do arco seno. Vamos fazer para o x ao quadrado? X ao quadrado. Agora, já que nós aprendemos a fazer isso, vamos fazer para o x ao quadrado. X ao quadrado é uma função sempre positiva, que tem essa cara aqui. Esse é o y igual a x ao quadrado. O gráfico é a parábola tradicional. Não vou nem me preocupar com a escala, que eu não preciso marcar pontos. Quando nós fizemos a inversa, nós tivemos que restringir a esta parte aqui. Então nós só vamos inverter essa parte aqui. Certo?
Vamos ver onde é que ela corta aqui. Mais ou menos ela corta aqui ao 1 igual a 1. 1 e 1. Então, o meu eixo de reflexão, que eu usei ali, o vermelho, passa por aqui. Na verdade está aqui. Assim. Então a figura refletida vai ter a seguinte cara. Simplesmente reflita essa figura. Esse aqui é o y igual a raiz de x e esse aqui é o y igual a x quadrado. Lembrem que essa aqui tem um ponto de tangência, então ele tem que ser tangente verticalmente. Esse sai horizontal, esse sai vertical. Então esse ponto aqui, o zero, tá? Para cada ponto aqui eu reflito. Essa é a inversa, essa é o raiz de x, não precisa nem fazer conta. Tá? Não esqueçam isso. É útil para fazer esboços. Muito bem. Então eu deixo para vocês fazerem o do cosseno do arco tangente e vou lembrar só rapidamente para vocês uma coisa que vocês já conhecem, que é a exponencial e o logaritmo. Nós vamos trabalhar bastante com exponencial e logaritmo. O livro trata do assunto, então eu só vou discutir essa questão da inversa e do gráfico. Eu vou lembrar para vocês que a exponencial, na verdade, não é uma função, é uma família de funções do tipo f de x igual a a elevado a x, onde a é um número positivo, em geral diferente de 1, porque se a for igual a 1, a função é a função constante igual a 1. Então, ou a está entre 0 e 1, ou ele é maior do que 1. O 1 não está proibido, mas a função onde isso aqui for 1, não tem muita graça. Tá? E os valores são todos os valores. Só que como é que o domínio são todos os valores de x, em princípio. Mas claramente a imagem não são todos os valores de x, porque se esse número é positivo, quando você leva uma potência, seja número inteiro ou não, ele é um número positivo. E mesmo zero em números negativos ainda dá números positivos. Então, na verdade, a imagem são os números estritamente positivos. Esses são os não negativos. A estrelinha, na minha anotação, sempre vai ser esse aqui. Então, são os números reais. Se quiser colocar y, porque é o domínio, é o contradomínio, a imagem, onde y é maior do que zero. Então, ele só assume valores estritamente positivos. Pensem que a é igual a 2. É muito simples. Então, para os números inteiros, é a potência natural. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 a menos 1 é 1 sobre 2, 2 a menos 2, essa é a definição. 2 elevado a 0 é sempre 1. Então nós vamos ver por quê. A gente define que a potência 0, x igual a 0, o valor é 1. É para a função ser contínua, basicamente. Vamos dar saltos. Aí vocês perguntam, como é que calcula para um número fracionário? Para um número fracionário, x fracionário não é muito difícil. Isso aqui eu faço 2 elevado a m e extraio a raiz enésima de 2, por exemplo. Então essa é a definição para números fracionários. E para números reais que não são frações? Bom, aí vem a pergunta, existem números reais que não são frações? O que vocês acham? Ou vocês já ouviram falar que existe ou não existe números frações? Existe algum número real que não pode ser representado pelo quociente de 2 números inteiros? Sim ou não? Sim. Como é que eles são chamados? Irracionais. Esses são os racionais, os que não podem ser representados assim são irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Π. E, que é usado numa base, é uma base tradicional para a função exponencial. E como é que a gente faz? Por aproximação. A gente pega o número,
ele não tem uma representação fracionária, você corta ele num certo valor, representa por uma fração, para num certo decimal, e vai acrescentando e vai aproximando os valores. Aí tem uma ideia de limite, e nós vamos falar disso mais tarde. A definição da função exponencial, infelizmente, precisa do limite, precisa da definição formal de limite. Vocês aprenderam assim, dá para calcular. Precisa da definição formal de limite, tá? Então nós vamos trabalhar isso depois. Mas, em princípio, dá para calcular para todos os números que vocês conseguem escrever o número na forma decimal. Muito bem, tá aí. Como que é o gráfico dessa função? Essa função, ela é estritamente crescente. Para A igual a 2, se A for menor do que 1, ela é estritamente decrescente. Então eu vou desenhar primeiro aqui a versão do A igual a 2. Ela sempre passa pelo 1, o valor no zero é 1, e se A é igual a 2, ela vai ter um jeitão assim. E ela cresce muito rapidamente à medida que o x cresce. Eu vou tomar o A igual a 2. Se o A for meio, ela tem essa cara assim. Depois a gente volta nisso. Mas vamos trabalhar com essa aqui. Eu quero calcular a inversa dessa função. Eu posso calcular a inversa dessa função? Primeiro ponto, ela é estritamente crescente. Eu vou usar essa propriedade mesmo que a gente não demonstrou. Então ela é injetora. Se ela é estritamente crescente, os valores não se repetem nunca. Ela é sobrejetora? Sim ou não? Não para R todo, mas sim para os valores positivos. Então, se eu definir o contradomínio como sendo a minha imagem, que é o que a gente sempre faz, por isso que é bom escrever ali. Bom, então, eu vou pegar só os que também pode ser descrito assim. Maior, estritamente. Então, esse aqui é um intervalo aberto no zero que vai até infinito, todos os números positivos. O infinito só está para representar aqui que você pode, não tem limitação. Então, o contradomínio é esse conjunto aqui, excluindo o zero. Não pode ser negativo nem zero, porque essa função nunca assume o valor zero. Por mais que você faça o x aqui negativo, ainda é 1 sobre 2 elevado a um número muito grande, mas nunca é zero. É pequeno, mas não é zero. Tem essa cara aí. Bom, então a inversa. Eu não sei qual é a função inversa, mas eu sei desenhar. Traço aqui a minha tradicional esse cara tem que vir para cá, esse cara vem para cá, o 0, 1 vira 1, 0, essa curva vem para cá, e essa curva vai ter que refletir aquilo ali. Então eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim. Essa é a inversa. No 1 vale 0. Quando o x se aproxima do zero, vai para menos infinito. Quando o x cresce, ela vai para mais infinito. Mas ela tem... Essa aqui é virada para cima, é côncava para cima. Essa aqui é concavidade, é para baixo. Essa função tem um nome. É y igual a log na base 2 de x. E essa função aqui é o y igual a 2 elevado a x. Definição do logaritmo é a inversa da exponencial. A base é a mesma. Então, se vocês quiserem escrever, a definição é o log na base 2 de x é o valor de y pertencente a R. Ele tem agora o que? O domínio dele não é R todo, o domínio dele é esse cara aqui. É o y pertencente a R, tal que x é igual a 2 elevado a y. Definição. É a inversa.
O log de x é o valor tal que 2 elevado a y dá x. Portanto, ele é a inversa essa é a definição do logaritmo. Inversa da exponencial. E esse é o gráfico. Velho conhecido de vocês. Passa o 1 aqui dá 0. Quando o x vai se aproximando do zero, ele vai para menos infinito. E cresce assim. Eu lembro que eu falei para vocês, na primeira aula, que uma das grandes diferenças dessa disciplina em relação a qualquer coisa que vocês já viram em matemática é a velocidade. Então, que praticamente tudo que vocês aprenderam até hoje em matemática, nós revisamos em uma semana. É claro, eu estou supondo que vocês já aprenderam isso, então é só uma revisão. Não vai ser esta velocidade o resto da disciplina. Mas é bem mais rápido do que vocês estão acostumados, porque nós vamos usar constantemente tudo que vocês sabem para dar exemplos, para trabalhar.